Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Alexandre, sou líder do grupo de estudos da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência em Brasília e hoje nós estamos com mais uma reunião virtual aqui do nosso grupo aqui em Brasília. Deixa eu só fazer alguns ajustes aqui, porque hoje a gente vai ter uma participação muito especial. Tá? O professor Gil está entrando já daqui a pouquinho. Só estou terminando de fazer alguns ajustes aqui e a gente vai tratar hoje de muitos assuntos interessantes, né? Por exemplo, com relação à questão de biologia, de teoria da evolução, o que é biologia, esses assuntos muito interessantes, tá? Então a gente vai trabalhar com isso hoje. Por que nós vamos falar desse assunto hoje? Porque nós vamos tratar justamente, na realidade na semana passada a gente estava tratando deste livro aqui, O Ajuste Fino do Universo em Busca de Deus na Ciência e na Teologia, tá? E aí a gente entrou num capítulo que é o capítulo sobre a questão das origens da vida na Terra, tá? E aí a gente vai tratar justamente desse assunto e eu vou conversar um pouquinho com vocês, na realidade trazendo o professor Gilson para falar um pouquinho para a gente sobre essa questão das origens da vida na Terra, tá? Então só estou esperando ele adentrar aqui dentro da live, tá? E aí eu já vou colocar ele aqui, vai ser uma conversa, na verdade vai ser um estilo de conversa, tá? Vai ser bastante interativo, tá? A gente vai deixa eu só fazer mudar de posição aqui, porque aí daqui a pouco ele já adentra e aí a gente já começa a fazer. Deixa eu colocar de cá. Aí, pronto. Só esperar ele adentrar então e aí a gente já vai iniciar, tá? Enquanto isso, nas terças-feiras a gente ainda continua trabalhando com esse livro, O Ajuste Fino do Universo, tá? Em Busca de Deus na Ciência e na Teologia. E nas quintas-feiras a gente ainda está trabalhando com assuntos diversos, tá? Com assuntos, por exemplo, na quinta-feira passada a gente trabalhou com criacionismo da Terra Jovem, tá? Aliás, da Terra Antiga. Na semana que vem, aliás, na outra semana anterior, a gente trabalhou com criacionismo da Terra Jovem, tá? E na próxima quinta-feira dessa semana mesmo, tá? A gente vai trabalhar com o assunto sobre design inteligente. Claro, de uma forma bastante panorâmica e tudo mais, tá? A gente vai trabalhar justamente com esse assunto, bastante panorâmico, tá? Não é nada de, vamos dizer assim, de adentrar dentro dos assuntos e tudo mais em detalhes, tá? Então toda terça-feira e quinta-feira a gente vai continuando tendo as nossas. O professor Gilson está adentrando, deixa eu ver. E aí a gente vai começar a nossa conversa com ele. Acho que eu tenho que colocar o fone, senão não vou escutá-lo. E aí, gente? E aí, Gilson, tudo bem? Tudo bom, cara? Tranquilo? A gente Maravilha. acabou. A gente começou agora aqui, tocando umas ideias aqui, eu mencionando algumas coisinhas do que a gente falou na semana passada, que foi que a gente está trabalhando aqui nas terças-feiras com aquele livro do McCraft, né? O Ajuste Fino do Uhum. Universo. E aí a gente entrou num capítulo aí que vai falar sobre a questão das origens da vida na Terra. O McCraft fala bastante coisa de biologia e tudo mais. Eu falei, não, deixa eu trazer Uhum. alguém da área para falar de algo que eu não sei, né? Então eu trouxe Aham. justamente o professor Gilson, né? Então, bom, já começando, antes de começar, já começando, né? Se apresente pra gente aí, quem é o professor Gilson, o que faz da vida e tudo mais. O que faz da vida dentro do estudo da vida, né? Porque é importante essa colocação, né? Então, Exatamente. bom, gente, boa noite a todos aí, a todas. É um prazer aí estar no Núcleo de Brasília, né? Alexandre, obrigado pelo convite. Bom, minha formação, que a gente chama de, uma vez depois que a gente entra e vai fazendo pós-graduação e tal, a gente fala de formação básica, né? A minha formação básica Uhum. é ciências biológicas. Me formei na UFRJ, Federal do Rio de Janeiro, né? Eu moro até hoje aqui no Rio de Janeiro. Fiz um mestrado na área de bioquímica, né? Bioquímica médica, aplicada à genética.
e doutorado mais epigenética, né, ligado ao câncer. O pós-doutorado eu fui mais para química analítica um pouco, né, e é onde eu trabalho mais até hoje, que é a parte metabolômica por ressonância magnética nuclear, né, e mapeando compostos associados a diversas doenças e modelos biológicos diferentes, até em alimentos também, né, e é o que eu trabalho hoje, né. Eu dei umas andanças por aí, fiz um doutorado na época do câncer fora, doutorado sanduíche, um pós-doc também, foi 2017, fora. Eu voltei, mas sempre aqui no Rio, né? Agora sou professor do adjunto da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Na UERJ, né? Na UERJ, fica. Eu vi que você botou a FRJ, depois eu falo com ele. FRJ. Tá na UERJ, mas é perto também, né? É perto. Isso, é perto. Tá em casa. Muito legal, muito bom. Ó. E atualmente você está lá como professor na graduação, na pós? Eu estou no departamento de genética, eu dou aula, ainda não estou na pós, eu acabei de entrar, na verdade. Eu entrei, eu deveria ter assumido a vaga em 2018, em janeiro, né, mas teve uma crise imensa no estado do Rio de Janeiro, não sei se vocês lembram. E aí eles estavam bloqueando, estava uma briga política com a UERJ e ninguém conseguia nomear ninguém, né? E aí eu demorei um ano, tive um ano de delay, só consegui assumir a vaga em 2019. Então eu assumi em 2019, ainda não estou em nenhuma pós-graduação na UERJ, né? Mas eu vou entrar sim, se Deus quiser, no ano que vem. Mas eu dou aula para graduação de genética, né? Para diversos cursos. Tá, especificamente mais na área da genética, então, né? Dou aula de genética, isso. A gente chama de genética básica, os cursos de saúde em geral. Então, estava dando aula de medicina, biologia, nutrição, aula para odonto, por esses cursos. Eles têm genética no currículo. Tá, não, legal. Bom, então eu acertei chamando justamente o cara exato para a área, que era justamente para tirar essa dúvida nossa, né? Na verdade é mais dúvida minha, né, claro, que é essa parte de biologia, porque a única coisa que eu sei de biologia é o que a gente aprende no segundo grau, ensino médio, porque já tem tantos anos que eu terminei o ensino médio que eu já nem lembro. Então a biologia que a gente aprende é aquele basicão de escola pública mesmo, que é daquele jeito, não mudou nada a escola pública da minha época para cá, né? E uma leitura ou outra de um livro, alguma coisinha a mais que a gente lê por aí. Então, aí eu queria bom, na realidade eu tenho uma pergunta só para você e vou deixar você responder e abrir bastante essa questão. Primeiro, como que é o funcionamento da célula, mais especificamente nessa questão da genética em relação à questão da evolução, como é que funciona essa questão da evolução, principalmente, é claro, dentro da genética, porque a gente tem bom, eu ainda tenho esse conceito ainda, né, de que a célula é aquele negocinho fechado que tem as organelas e tem um núcleo lá dentro que tem a parte genética. Tá, mas como é que como é que ocorre, por exemplo, a questão da evolução de uma célula dessa, toda prontinha e tudo mais, até para a gente ter especiação, que é a questão da teoria da evolução mesmo. Então você tem uma espécie, vai para outra, mas vamos dizer assim, entre aspas, falando em palavreado de físico, a gente só tem ali o DNA. Como é que tem essa transformação toda, essa questão da teoria da evolução? Vem primeiro o DNA ou RNA? Aquela velha pergunta que a gente tem no ensino médio. Quem vem primeiro na questão da vida, né? Então, começa com isso e deixa contigo para você dar essa aula aí pra gente aí. Nossa, vamos lá. A gente tem quanto tempo, hein? Porque durante... É porque a live do Instagram ela cai com 1 hora. Então, nas minhas contas aqui, a gente ainda tem 45 minutos.
45 minutos dá pra gente... Bom, uns 45 minutos dá pra gente conversar. Se cair, não tem problema. Aí, se tiver alguma questão, alguma coisa, eu reabro de novo, sem problema. Vamos lá. Essa pergunta é praticamente o curso todo de genética. Eu vou tentar aqui dar uma resumida. Bom, vamos do início, né? Você falou do DNA, como é que o DNA ele está associado a todas essas coisas, a evolução, se ele está lá dentro do núcleo, né? Vamos dizer assim, está lá paradinho dentro do núcleo, né? E não sai dali. Bom, primeira coisa, desde lá de Mendel, na verdade um pouquinho antes, já existia a ideia, né, de um agente que poderia transformar de alguma coisa que estava associada, né, dentro da célula que, da biogênese que vida, né, gera uma outra vida. E aí tem muita coisa para falar. Bom, então, paralelo lá aos experimentos de Mendel, que descobriu a questão da herança, eles nem davam genes, eles chamavam de fatores, né? E aí começaram a ocorrer descobertas sobre o núcleo da célula, verificaram que existia cromossomos, conseguiam corar os cromossomos, existe cromossomo, ok, né? Aí depois, paralelo, veio o Mendel, tinha os fatores, e aí depois veio as outras experiências, vieram lá o Thomas Morgan, alguns outros na mesma época, que conseguiram identificar então que realmente o DNA é aquele que tem o princípio que transmite a herança, responsável por transmitir a herança, e ele está dentro do núcleo, né? Bom, o que acontece? Existe um chamado dogma central da biologia, entre aspas, tá? Isso começou com quem descreveu o DNA, que foi o Watson Crick lá logo depois de descoberta do DNA, se eu não me engano, foi em 1957. Crick, numa apresentação dele, ele chamou de dogma central. Eu coloco entre aspas, suposto dogma central, porque ele usou essa não é um dogma. Mesmo, Ele usou essa expressão, inclusive foi criticado. Corajoso. É uma longa história em cima disso daí, né? Tem vários artigos, o pessoal vem falando que ele não quis dizer bem isso, mas enfim. O que já sabia que o DNA poderia replicar, fizeram a estrutura do DNA, já sabia que existia o RNA, né? E proteínas já existiam também, já sabia disso, né? Eles não sabiam como que a informação transitava, mas Crick acreditava que então o DNA podia ser transcrito em RNA, a informação passava para o RNA e depois o RNA para a proteína, mas como que isso acontecia, né? Era toda uma suposição, por isso que ele chamou assim, isso é um dogma central, está estabelecido, mas não foi o termo mais adequado, dogma. Alguns chamam de um fluxo de informação, usa outros termos. Bom, então na época já da descoberta do DNA, já sabia que o DNA podia ser replicado. O DNA ele pode copiar ele mesmo, e isso é extremamente importante na hora das células, né, se multiplicarem. Esse DNA não se perde, então ele se mantém, né? Então a chama de duplicação semiconservativa. Fica uma fita e aí duplica. Isso é uma coisa. O segundo aspecto dele, ele transcreve o RNA. Então o DNA tem uma fita dupla, tem as características próprias dele, já descobriram, cada hora descobrem mais formas que o DNA pode assumir, né? Então, ele pode chamar tetrâmeros, tem diversas coisas aí que o DNA pode se novelar de formas diferentes, né? Mas a princípio mantém aquela ideia do segundo grau do DNA alfa-hélice, tá? Então, o RNA ele tem um OH no anel de açúcar dele que faz com que ele seja mais instável. Então, o DNA transcreve o RNA, né? Ele é uma molécula simples, tem algumas bases diferentes. Esse RNA vai para o plasma, tá? E assim que ele chega no citoplasma, ocorre então um processo chamado de tradução. E aí, essa informação no RNA, ela é traduzida para as proteínas, né? A princípio, tá? Porque tem exceções, a cada 3 bases formam um aminoácido, tá?
Então, assim, ele vai, por isso que chama de tradução, de base nitrogenada passa a ser aminoácido. Tá? Então, o código genético aí pode ser várias combinações de 3 em 3, aí vai formando proteínas diferentes, tem outros fatores que vão ocorrer também, chama de pós-traducionais, depois da tradução, que vão dizer como é que essa proteína ela vai atuar, como é que ela vai ser novelada ou não. A forma que a proteína adquire tridimensional é essencial para a interação no combate a antígenos, vírus, bactérias, seja o que for. E vai dizer como é que ela vai atuar no organismo. Tá? Então, assim, o DNA ele seria o princípio gerador da informação. Ele realmente, a princípio, não sai do núcleo, com algumas exceções, né? Mas, então, a sua pergunta, como que ele dentro do núcleo, vai executar essas funções? Ele transcreve uma molécula fina, mais simples, que ela sai, né? E aí, essa molécula mais simples, ela vai lá para o citoplasma e aí é traduzida pelos ribossomos, que aí essas proteínas vão se exportar, vão atuar dentro da célula e vai executar as funções. Tá? Bom, esse é o basicão que normalmente se ensina, mas só que é muito mais do que isso. Né? Bom, posteriormente foram descobertos, inclusive hoje é o aniversário da Barbara, que ganhou o prêmio Nobel, que descobriu os elementos chamados os transposões, antigamente era chamado de parasitas intragenômicos. São proteínas que vão lá, fazem um Ctrl+C, Ctrl+V em regiões do DNA e copia, espalha para outras regiões, ou seja, alterando o código. Isso gera mutações espontâneas e está totalmente associado à evolução também. Né? Isso são proteínas que entram dentro da célula e entram dentro do núcleo? Transposão, exatamente. Exatamente, está lá. Não, sem contar com alguns erros, né? Mutações podem acontecer, né? Pode alterar o DNA, né? Então, isso daí, então, ou seja, e as alterações também chamadas epigenéticas, que existe um modelo de herança, e aí eu cheguei a deixar uma aula, eu fiz uma palestra sobre isso, mas acho que deu um problema no YouTube, que apagou, mas eu estou para gravar uma outra, falando sobre epigenética. Mas, resumindo, tem modelos de herança que não estão associados à alteração na sequência de DNA, são adição de grupamentos metila, por exemplo, no DNA, ou acetilação, principalmente nas histonas, né, que aí elas são transmitidas ao longo das gerações, né, repetindo sempre o padrão da fita molde. Né? Isso está associado à alimentação, diversos fatores. Também. Então, cada fita de DNA que é copiada, ela repete o padrão da fita molde de metilação que vai sendo adicionada. Isso daí vai afetar a transcrição de alguns genes e por aí vai. Tá? Então, também tem esse padrão chamado de herança epigenética, que não está associada a DNA, a sequência de DNA de fato, né? Por isso que é epigenética, né? Acima da genética. Então, mas são que elas vêm junto com o DNA também, mas não na sequência, não na operação da sequência do DNA. Bom, aí, indo para o RNA, falei que o RNA ele vai lá, a molécula simples vai lá para o citoplasma, então só que foram descobertos lá no início dos anos 2000, classes de RNAs diferentes. Eles acreditavam que um gene, que é aquela coisa antiga, um gene e uma proteína, só que não. Um gene, considerando o gene um trecho de DNA aqui, né, que vai codificar um RNA, transcrever um RNA. Esses RNAs existem de diferentes tipos. Na verdade, a pequena partezinha só de RNA que transcreve proteína. A grande, imensa maioria vai formar RNAs pequenos, microRNAs, RNAs transportadores, diversos outros tipos de RNAs. E esses RNAs vão executar funções também. Ou seja, a molécula de RNA executa funções. Antigamente, ainda tem, na verdade, até hoje. Outro dia eu estava conversando até com o pesquisador de outra e falou assim, mas não é a proteína que executa a função? Não, o RNA também executa a função importante também, né, na célula. Aí falou, não, eu tenho que estudar as proteínas, porque as proteínas que vão fazer as funções. Não, quem diz? Não. Então, os RNAs, os microRNAs, RNAs de silenciamento, eles vão regular gene, regular eles mesmos também, regular outros RNAs, com bloquear a formação de algumas proteínas. Então, saiu na capa da Science, assim, RNA Road, né, bem grande,
E, então esses RNAs eles revolucionaram. A gente está para sair uma vacina aí, por exemplo, com RNA do coronavírus, né? Então o RNA ele é muito mais do que formar proteína, né? De fato, ele nem a maior parte deles executam as funções diversas na célula, tá? Esses RNAs também podem se conjugar com outras proteínas, né? Inclusive, eles participam do processamento do RNA, formando toda uma maquinaria complexa para executar funções na célula. Tá? Bom, indo para as proteínas. Tá? As proteínas, elas vão lá, como eu falei, gerar essas mutações, retirar trechos de DNA de um lado para o outro. Elas podem se ligar diretamente no DNA, regulando a expressão de diferentes RNAs e fazendo complexos com outras proteínas, ou seja, uma proteína se analisa aqui para outra, aqui para outra, aqui para outra, e isso aí e cada uma dessas proteínas é regulada por outros fatores, então é um processo muito complexo. Tá? Caramba. Não Bom, ensina essas coisas na escola, né? Eu não sabia nem da metade dessas coisas. Eu não sei. Você quer perguntar alguma coisa aí? Você tá... Bom, pode me interrompendo, eu vou ir falando. Uhum. Não, aqui tá tranquilo. Então, só me ficou uma dúvida, na verdade eu tenho essa dúvida já há muito tempo, justamente naquela parte inicial. Então o DNA, ele tem as bases, que é aquela citosina, guanina, timina, e a outra que eu nunca lembro o nome dela, que são essas... adenina. Então eu pego 3 dessas bases e formam um gene. Como é que é essa... Só uma questão de nomenclatura. Não exatamente. Não é exatamente. Então, bom, o gene é uma outra coisa complexa. A definição já é uma coisa que, pra você ter uma ideia, eu fui no congresso há uns, sei lá, atrás, e o tema do congresso é discutindo o que é um gene. Congresso de genética, eles estavam debatendo o gene. Isso é um tema, pra você ter uma ideia, um tema do congresso. Então, a questão do gene está sendo debatida porque já descobriu que tem gene dentro de gene regula gene. Então, aquela coisa de tem um gene, uma proteína, ou normalmente eu aprendi assim no ensino médio. Gene é um trecho de DNA que codifica, né, vai traduzir lá no final proteína, só que não. Então a biologia evoluiu muito, assim, avançou demais, e o conceito de gene já está uma coisa assim, fluida, né? Que a gente é difícil de definir. Mas o que eu te falei, esses 3 são no RNA, tá? E através dessa ligação desses 3, vai sinalizar para um aminoácido específico que vai se ligar lá. Tá? E vai formando uma proteína ao longo do tempo, né? Imagine aqui, tá uma fita de RNA, 3 bases, aí dependendo da sequência dos 3, se liga um aminoácido específico, aí ele desliza, desce, aí você liga outro, e aqui se desliga outro. E aí vamos montando a proteína, que a proteína é um conjunto de aminoácidos, né? Então 3 bases formam um aminoácido, seria isso? Isso. Tá. E aqueles... tá. Então, e o corpo humano, ele utiliza apenas 20 aminoácidos. É isso? Aminoácidos essenciais. Aminoácidos essenciais. Sim. Não que utiliza, né? Ele pode vir de fora, mas sim, essenciais e tal. Sim. São os 20 necessários. Porque Porque a combinação que você pode fazer desses 3 em questão de número, né, que é aquela parte de combinação, pode ser muito mais do que 20, mas 20 é vamos dizer assim, não é nem 21 e nem 19 essenciais para formar a vida no ser humano, é só esses 20. É o que o Magreth vai falar aí de alguns ajustes ou de algumas, que é o que eu falo em cima dele, as coincidências. Por que só 20, não 21 e nem 19, né? É exatamente esse número. Mais do que isso não é, e menos do que isso também não é. E aí ele está falando de condições de vida no geral, né? Não que só tenha 20, né? Ou você tem que se alimentar desses 20. Pesado, mas assim...
Voltando àquela questão que eu estava falando do DNA, RNA, proteína, né? Aí, de uns 10 anos para cá, começou essa química analítica descrevendo, encontrando novos compostos chamados metabólitos, e verificaram que esses metabólitos eles interagem com proteínas, regulando, fazendo uma chamada regulação alostérica, né? Vai ditando como essa proteína vai interagir ou não, interage mais afinidade, menos afinidade. Então, outros metabólitos eles vão formar DNA, vão formar RNA, vão regular eles também de diversas formas. Pequenas moléculas também vão formar alterações epigenéticas, chamadas epigenéticas. E... Opa, peraí, beijinho. Inicialmente, então, aí eu ia falar do mundo das pequenas moléculas que foi descoberto, né? Que elas eram chamadas de um link perdido do dogma, né? Do suposto dogma central, e aí elas estão com tudo, né? E as moléculas as pequenas moléculas estão participando de forma muito mais ativa do que se pensava antes, né? E agora tem uma proposta de colocar então as pequenas moléculas no centro do que seria o dogma, e o dogma então circular, né? Porque elas vão formar todo o resto, né? E vão regular também todo o resto. Então elas ou seja, então o que você come, ingere, hoje em dia os nutrientes, eles são uma parte, um componente, eu diria o principal componente do dogma da biologia, né? Então, só uma perguntinha em cima disso. Então, atualmente, então, essa parte vamos dizer assim, da questão da genética, a ingestão de proteínas e de outras moléculas influencia na questão do DNA, da formação do DNA. Exatamente, influencia principalmente na epigenética, que não nesses marcadores que não vão ter a sequência do DNA, mas que vão ser transmitidos para as gerações seguintes, que, por exemplo, a metilação, né, é um deles, né, no DNA. Então, a ingestão de nutrientes, por exemplo, de uma mãe ou um pai, enfim, na formação dos gametas, pode, naquele momento, ter interferência daquele nutriente, porque esse nutriente, por exemplo, o ácido fólico, ele vai formar, vai ser um substrato para o grupamento metil, né, que vai se ligar lá no DNA. Então, aí aquele marcador, aquele grupamento metilado lá no DNA pode, né, influenciar na expressão gênica. Então, assim, isso vai ser herdado, esse padrão vai ser herdado, né? Então, essa revolução na biologia molecular é que trouxe, colocou, deu uma atenção especial, né, em alta para a questão das pequenas moléculas, desses nutrientes. Então, bom, vou colocar um exemplo aqui de um leigo. Então, alguma coisa na minha alimentação, por exemplo, da minha esposa, pode influenciar algum tipo de marcador para um filho que a gente vai ter em um determinado instante, e esse marcador, nesse menino que vai vir depois, ele já entra dentro da molécula de DNA de forma permanente, ou entra também numa forma, vamos dizer assim, periférica, tipo epigenética minha, da geração anterior? Não sei se deu para entender a questão. Eu acho assim, sua alimentação, então isso trouxe, deixa eu retomar um pouquinho, isso trouxe de volta a questão de Lamarck, que o pessoal debochava muito, né? E Lamarck falava sobre isso, né? Os caracteres adquiridos, né? Ou seja, o que você adquire, você pode se transmitir. Então, o que você adquire ao longo da alimentação pode ser transmitido e vai ser transmitido. Então, então a sua alimentação vai influenciar, vai alterar seu perfil de marcadores, que esse perfil de marcadores vai para a sua geração seguinte. E a geração seguinte, e por aí vai. Né? Acho que eu respondi sua pergunta. Né? Então, Lamarck não estava tão errado como a gente aprendeu no ensino médio. Não estava. E tem muita coisa para falar aí, né? O pessoal também
no ensino médio, por exemplo, lá muito daquele exemplo da girafa, e o Lamarck usou também isso, né, na girafa, mas só fala isso, né? Exato. É claro que o Lamarck não usou os exemplos mais radical, mas Darwin também acreditava nisso, mas pouco se fala, né? Não se fala, na realidade. Não se fala nisso. O uso e desuso realmente é questão a girafa vai forçando o pescoço, forçando, e aí ao longo das gerações seguintes ela vai esticando, né? Então essa é a questão do uso e desuso. O uso e desuso realmente estava equivocado, e aí ele não deu um exemplo também muito bom, né? E por isso que o pessoal debochou muito dele e tal, e até hoje aí. Mas a questão de caracteres adquiridos é interessante, né? A epigenética trouxe isso de volta. Não foi ele que cunhou o termo epigenética, né? Não foi ele, foi Conrad Waddington lá na década de 60, mas se trouxe de volta a teoria de Lamarck, veio com tudo. Eu fui ouvir a primeira vez que eu vi esse negócio de epigenética, se não me engano foi, a gente está em 2020, foi no início do ano passado, 2019, que eu fui ouvir essa expressão, já tinha ouvido em algum lugar, mas vamos dizer assim, ouvi com relação à questão da genética, que isso pode ser transferido e tudo mais, foi em 2019, teve um colega da UNB que deu uma palestra pra gente lá na nossa jornada, em agosto do ano passado. Aí ele falou um pouquinho da teoria da evolução e lá no finalzinho, como se fosse uma citação muito rápida, ele citou essa questão de epigenética e tudo mais que influencia, nem deu tempo da gente discutir muito, acho que foi a única vez que eu fui ouvir falar assim, um pouquinho mais a fundo do que é epigenética. O resto, a gente não tinha aprendido isso, né? A gente não aprende essas coisas, não ouve falar, igual você falou, a gente ouve na escola zoação de Lamarck, né? Zoando Lamarck, questão do pescoço das girafas, né? Sim, pois é. Tem muita coisa aí, mas em relação à evolução, de fato, né? A teoria mais aceita o RNA é o mais simples sempre do primeiro, né? Mas não significa que, vamos dizer assim, que não seria uma coisa bem elaborada, né? Mas, assim, era para a época, e foi a questão do RNA, assim, a montagem da coisa e a evolução das moléculas é uma coisa impressionante, né? Então, é uma teoria muito fundamentada, muito bem aceita, né? Então, tem muita coisa ao longo da biologia, da montagem, né? Por exemplo, você comentou da célula, como que a célula, com aqueles compartimentos, organelas no início, né? Então, por exemplo, a questão da mitocôndria, o DNA a mitocôndria tem um DNA à parte, diferente do DNA nuclear, tem um DNA circular, muito semelhante ao DNA do plasmídio. O DNA plasmídio, esse DNA ele forma proteínas, enfim, ele transcreve e tem as funções como o DNA nuclear, só que um DNA bem menor, né? Então, e esse DNA é muito semelhante ali de procariontes, né, de bactérias, enfim. Então, tem uma teoria que a bactéria foi englobada, então isso é em cima de análise genômicas e diversas outras coisas, né? Dá para chegar aí nessa... No caso do DNA da mitocôndria, as bases dele, a estrutura dele é completamente diferente do DNA que está no núcleo da célula? Não que seja completamente diferente. Veja bem, ele é assim, ele tem alfa-hélice, mas ele é circular. Ele é diferente do DNA linear entre linear que tem no núcleo. Você tem uma ideia da complexidade da coisa? Você falou do DNA lá no núcleo. Se a gente fosse esticar esse DNA, você tem ideia do tamanho dele? Quanto que daria? Eu falado que ele chega muito longe, mas eu não tenho ideia de como o pessoal chuta assim, estimativa de 1 metro e pouco, né? 1,5 metro, 1,7, tem uma ideia. Agora, como que esse DNA desse tamanho todo fica lá empacotado e aí, no núcleo e dá tudo certo? Fica um bolo... Fica enrolado na areia. Porque o tamanho das moléculas aí é do tamanho de Armstrong, né? De 10 a menos 10 metros.
Isso, de quem 10 kDa, 15 kDaltons. Aí você pega isso, estica, dá 1,5 m. Olha o tamanho que é esse negócio. Ou seja, 1,5 m já na escala de 10 elevado a 10. Se enrolar tudo, 10 elevado a 10 enroladas, é um negócio absurdo. Isso sim, lá dentro do núcleo, porque a célula tem o resto das outras coisas, que não é só núcleo, né? Exatamente. Ele fica lá empacotado, né? Ele fica novelado, ele vai se novelando até formar os cromossomos na fase da divisão celular, né? Que aí forma os cromossomos de fato, né? Que muita gente tem ideia do cromossomo, fica lá bonitinho, cromossomo 2. Exatamente. Né? Mas ele é assim, ó, o DNA é todo embolado e ele vai sofrer o novelamento progressivo, né, ao longo da divisão celular até formar o cromossomo, que é a forma mais condensada, né? E isso tudo organizado, porque imagina que existe um bloqueio físico. Enquanto o DNA ele fica empacotado ali, ó, assim, a maquinaria tradicional não consegue atingir, as proteínas não vão entrar em contato com o DNA para transcrever o RNA, né? Se ele estiver fechado. Então ele precisa estar, que a gente chama de relaxado, aberto. Então, ou seja, ele é aberto em regiões específicas, sendo que algumas nunca serão abertas. Devem ficar fechadas e assim permanecer por um bom tempo. São regiões chamadas de imprint ou de heterocromatina, por exemplo. Né? Então, um cromossomo, a gente tem 46 cromossomos? Não, é isso mesmo, né? 23 pares. 23 pares, que vai dar os 46. Então, e um cromossomo é um negocinho de DNA que tem uma sequência exata e vai formar o cromossomo 1. O outro parceiro é uma outra sequência própria. É isso? Isso foi a nomenclatura, né, que foi dada em virtude de conseguir Porque é o seguinte, quando ela está nessa forma mais condensada, na divisão celular, na metáfase, né, aí você consegue ver o cromossomo legal, de fato. E aí você extraindo, né, você rompendo a célula e conseguindo espalhar esses cromossomos assim, vamos dizer que a gente espalha eles, fazer o chamado de cariótipo, aí você consegue ver bonitinho. Eles têm uma ordem de tamanho, do 1, né, vai até o 23 e tal, então você tem tamanhos diferentes, então, em virtude desses tamanhos e algumas características diferentes, eles foram dando números para eles. Isso é só uma questão de nomenclatura, né? E eles são específicos, vamos dizer assim, por exemplo, um determinado cromossomo do ser humano, por exemplo, o cromossomo 10, ele é completamente diferente do par 10 de um outro animal, por exemplo, mais perto da gente, que seria o chimpanzé. Ele é completamente diferente. Sim e não. Vamos lá. Sim, não. Não, se a gente for para analisar a sequência de DNA, o cromossomo, vamos lá, a sequência de DNA é quase mais de 90% semelhante a camundongo, por exemplo, né, um chimpanzé. Na sequência, né? Na sequência, é muito parecido. Agora, na estrutura do cromossomo, que é aí que o bicho pega, porque quem vai ditar o que o nosso corpo, né, a gente tem nossas funções em virtude da expressão de proteínas, e essa expressão dessas proteínas vem dessas regiões ativas no DNA, que eu falei, desempacotadas. Então, quando feito aquela figurinha de livro lá, aquele cariótipo, que você vê uma bandinha escura, uma branquinha, essa aí é uma imagem, essa imagem branca é a região ativa. Então, as regiões ativas, elas são minorias. Se a gente for comparar regiões ativas e inativas de um cromossomo humano, o Homo sapiens, com outra espécie, essas regiões não vão bater. Como um código de barra, que é diferente. Por quê? Aí que tá. Isso que diferencia a gente. Caramba, então tem toda uma estrutura aí de diferenciação na parte tanto na sequência quanto na parte do DNA empacotado. E dos seus pares também. Então isso vai fazer uma diferenciação. Interessante isso. Bom, já para... Muito legal isso. Muita coisa que a gente nem... Aliás, que eu não tinha ideia, né?
de tudo isso. Bom, caminhando já para o final da coisa, até para não ocupar demais o teu tempo, a perguntinha simples, a coisa mais simples que tem aí, que não é bem a área que você está pesquisando, procurando e tudo mais, mas é uma pergunta bastante simples, né? Quem é que veio primeiro, DNA, RNA, ou melhor, como é que a vida originou-se na Terra, né? Essa é uma boa pergunta, né? Não, as pessoas discutem isso até hoje, né? Tem diversas teorias. Bom, uma mais aceita é começando do mais simples, como eu falei. Então, o RNA, né? E aí foi formando outra fita, né? Foram modificando as bases, enfim, açúcares e tal. E aí sim foram vindo proteínas mais simples, proteínas mais complexas, e por aí vai, né? E aí foram sendo formadas por junção, englobamento de outras células maiores, de mutações espontâneas, fatores externos agindo, né, seleção natural, e isso é o que é o bem aceito. Por quê? Por causa das evidências científicas, né, dos sequenciamentos, das semelhanças que a gente encontra ao olhar a natureza, né? Então, a gente, ao analisar um conjunto grande, da mesma forma que você, na sua área, né, cosmologia, você vê lá a idade do universo, ok, aí eu pergunto, como é que você sabe lá? Então, como é que eu sei? Pelas evidências. A gente vai vendo evidências e é uma história que ela vai somando. Então, a idade do universo vai batendo com a idade do homem, que bate com as evidências da geologia, que bate com as evidências de outras áreas, e você vai fazendo todo um conjunto de teoria, que é a teoria da evolução, né? Ela vai, é um conjunto de coisas. Não adianta a gente, ter uma evidência do DNA, que é bem próximo e tal, mas não tem numa outra. Então, aí fica assim, então, assim, a teoria ela vai se formando ao longo dos anos e ficar cada vez mais forte, né? A teoria vai ganhando evidência. Agora, as etapas, passo a passo, como aconteceu, isso é a pergunta que vale $1 milhão. É isso que a gente quer descobrir, né? Não se sabe. A gente tem algumas evidências, tem diversos aspectos não respondidos. Até a questão da idade do homem, quando surgiu, tem um grande debate em cima disso também. Porque tem mistura, conviveu ou não com o Neandertal, teve cruzamento, então tem muita coisa aí para a ciência descobrir, né? E nem sei se a gente vai chegar lá, né? Mas tem um caminho grande, né? Mas a origem da vida, muita gente trabalha com isso, é a linha de pesquisa de muita gente. A questão da evolução, por exemplo, só da mitocôndria, tem diversos laboratórios que trabalham especificamente com isso, analisando, comparando filogenia de proteínas, né, mitocondriais, DNA mitocondrial, né, então, assim, em cima do DNA, é possível verificar as heranças, né, que o DNA mitocondrial ele é herdado inteiramente da mãe, de mãe para todos os filhos e filhas. Então, ao analisando as sequências mitocondriais, lá de primórdios, de todo mundo, então a gente consegue ver, né, traçar uma herança inteira de uma população, e dá para ver diversos traços, diversas coisas, diversas questões, né, de migração populacional. Tem uma parte de genética de população muito rica, muito grande, genética forense também, muito usada para ver histórico de população, que bate com o registro histórico. É bem interessante, muito interessante, né? Então, assim, os traços genéticos, eles vão se mantendo, né? E com as técnicas bem desenvolvidas, você consegue extrair DNA numa quantidade ínfima de alguns achados, de múmias, por aí vai. Se tiver uma certa integridade de um dente, você consegue extrair um DNA hoje em dia. Então, a estrutura que permanece, você comparando as sequências, né? E a genética é forte no sentido também do diagnóstico, né? Chamado de medicina de precisão. Hoje em dia, as pessoas pagam aí R$1.000, R$2.000, compram um kit e fazem lá um sequenciamento de DNA para ver se tem predisposição a diversas doenças, a câncer e tudo mais. Você sequencia o DNA inteiro rápido e ver tudo isso, né? É uma coisa que tem crescido bastante, né? Então já está portátil essa questão de sequenciamento hoje em dia? Não que você faça em casa, mas eu digo assim, você consegue mandar uma amostra pelo correio para um laboratório que faz. Que vai fazer. A gente tem esse laboratório de ponta aqui no Brasil, São Paulo,
tem um já tem aqui no Brasil? Né, no Brasil tem muitas empresas estão fazendo de medicina de precisão. Você já de antemão, você já faz um diagnóstico de predisposição genética a algumas doenças. Claro que tem muito sensacionalismo em cima, mas isso só para dar um exemplo, né, de como a parte da genética ela mudou muito, né? Ela tá ficando. A análise genética ela vem junto com o dado clínico do paciente, praticamente. Tá chegando lá. Então, daqui a pouco o médico fala assim, tá de tua ficha, deixa eu ver teu sequenciamento aqui para ver. E dá para fazer tratamento... científica, né? Caramba! E dá para fazer tratamento, por exemplo, eu mando lá para o laboratório lá minha ficha genética, vamos dizer assim, o cara dá, tudo isso aqui é a sua predisposição. Baseado nisso, o médico pode falar, a gente pode começar a fazer um tratamento para que essa predisposição não vire uma disposição completa. Dá para fazer isso hoje em dia já? Perfeito, já tem. Inclusive eu uso até esses slides na minha aula, que eu dou para nutrição, por exemplo. Tem alguns laboratórios que eles fazem um ranking, porque já tem genes já fortemente associados à obesidade, né, hipertensão e outras coisas, tá? Mas não é determinístico, imagina, não determinismo genético, mas tem uma alta predisposição, então eles fazem o ranking lá, se o paciente tem uma mutação lá, eles, a chance dele desenvolver é tantas, eles vão fazendo um cálculo lá, tem mutação, né, no gen 1, no gen 2, no outro gen tal, e aí eles fazem um ranking, eu falo assim, você tem que ter uma dieta essa, se tem um ranking tal, é outra dieta, já tem tudo pré-estabelecido, né? É isso para fármaco também, farmacogenômica, né? Que metabolismo de fármaco, dependendo se um paciente expressa mais ou menos uma enzima específica, né? No fígado, por exemplo, ele vai metabolizar mais rápido um fármaco, vai metabolizar mais devagar. Então, já tem laboratórios que fazem, saber se o cara tem uma mutação naquela enzima, opa, então ele vai produzir, ou um polimorfismo também, né? Ele vai produzir uma quantidade maior, então a gente tem que regular a dose desse cara. Então, isso, também isso já é feito, né? Não é conversinha, não. Aí, claro que não grande, larga escala, mas já é feito. Então eu posso fazer, então, tipo uma medicina particular. O médico vai olhar e falar, você tem que seguir isso aqui, pode usar esse tipo de tratamento, medicação disso aqui, completamente adaptado exclusivamente a minha parte genética. Então hoje em dia já na época é chamada medicina de precisão. Inclusive eu mostro precisão. Eu não estou ganhando nada para fazer isso. Eu podia ganhar dar um exemplo aqui. Tem um kit que é o Nutri-One, que é para nutrigenômica, né? E eles fazem o kit, ele faz o sequenciamento de diversos genes, né? Associado ao metabolismo de ácido fólico e de vitamina, um monte de coisa. Então, eles já sabem se você vai metabolizar ou não aquela vitamina específica, ele já tem que trabalhar com uma dieta específica para você. Então, esse kit é de R$1.000 e pouco, uma coisa assim, né? Mas esse é um deles, né? Tem diversos, né? As pessoas têm feito bastante também, querendo ver sua ancestralidade, né? Eu quero ver quantos % eu tenho, tal, da minha geração inicial e tal, quantas gerações anteriores, é possível ver, né, por essa parte também. Interessante. Uma última perguntinha, na realidade a última já passou, né? Mas é porque o negócio entrou numa parte tão interessante agora, mas eu prometo que vai ser a última. Você falou dessa parte que a gente consegue voltar e ver a nossa ancestralidade, por exemplo, que dá, principalmente na questão da genética do mitocôndrio, voltar pela parte da mãe, vamos colocar assim. Tem a outra parte da genética que também dá para voltar pela parte do pai. Isso eu estou falando porque eu li naquele livro do Dennis Alexander, Criação e Evolução, né, que ele vai tratar daqueles modelos lá de Adão e Eva, né, e aí um dos modelos é desse. A minha dúvida é a seguinte, a gente consegue voltar na parte da genética até quanto? Ou seja, até nos primeiros
Homo sapiens, dá para voltar mais do que isso, que eu tô assim, que eu tô imaginando no seguinte, de eu voltar apenas na parte genética, o mais perto da origem da vida, que foi lá para 3,8 ou até mais bilhões de anos. Até quanto que a gente consegue voltar no passado, fazendo essa parte de sequenciamento? Olha, enquanto tiver o material de algum ancestral bem antigo, né, que você consiga sequenciar, né, e comparar e analisando alguns modelos, né, de computacionais também. Você vê aquele trabalho famoso da Eva mitocondrial, né? Então, eles foram traçando a matrilinhagem aí e junto com outras teorias, óbvio, né? Para encaixando as coisas, mas que vão remeter, então, se eu não me engano, foram 20... Não lembro quantas gerações agora que eles conseguiram, mas eles fazem, né, um modelo de até a Eva mesmo, né? De fato, a primeira mulher que conseguiu, a partir daí, gerar outros, né, toda a população de mulheres que existem. Tal. E, obviamente, aí eles têm modelos para introduzir possíveis mutações que vão acontecer na mitocôndria, né? Então, mas assim, praticamente tudo é possível, né? Mas aí é aquilo, né? São modelos, né? São modelos que são discutidos, né? E aí, mas... Então... você consegue estabelecer, baseado, né, assim, na biologia de hoje, já tem uma tolerância de taxa de mutação espontânea esperada. Você adiciona isso no modelo, numa população, e aí vai construindo as sequências das gerações anteriores, né, até chegar à geração anterior como é que era. Tal. Tem muita pesquisa em cima disso. Então eu consigo voltar naquela, vamos dizer assim, na primeira Eva, mas eu não consigo voltar na mãe dela, vamos dizer assim, ou na avó dessa primeira Eva, porque ainda falta, vamos dizer assim, algum outro material anterior ou até mais antigo do que ela, para eu poder comparar com essa que eu já tenho. Seria isso? Então, vamos lá, se não tiver um material anterior, dá para chegar por modelos computacionais, tá? Sim. E aí a gente fica em modelos, né? São teorias que estabelecem, né, que dá, em virtude das evidências que você tem aqui, né, você consegue estabelecer um modelo para o que aconteceu, né? Em virtude dessas taxas, sabendo o comportamento da mitocôndria, do DNA mitocondrial como ele é hoje, é possível construir um modelo, né, considerando que ele vai se manter assim para gerações anteriores, né? E aí dá para se afirmar que ela veio, né, a sequência é muito parecida. Então, virtude de comparação de sequência mesmo, analisar tantos por cento é similar, tantos por cento é diferente. Provavelmente isso aqui foi uma diferença pequena, foi uma mutação espontânea, era esperada essa diferença. Então, provavelmente é da mesma matrilinhagem, tal, é o mesmo ancestral. Se for muito diferente, obviamente veio de outro ancestral. Então tem todo o modelo que analisam essas diferenças no genoma, né? Para você traçar aí, né, as diferentes teorias e tal. Então é claro que se eu encontrar algum outro material, vamos dizer assim, material mesmo genético mais antigo do que esse, o modelo que eu tenho pode, vamos dizer assim, até mudar a questão da nossa ancestralidade. Não, o Homo sapiens não veio dessa espécie, mas veio de uma outra espécie. Que aí eu vou alterar, no caso, o modelo em frente a essa nova evidência, seria isso? Isso aí, exatamente. Exatamente. Tem inclusive que a gente que fala que o homem não existe, existe um grande macaco, que o homem é um grande macaco. Mas tem gente da área que fala isso mesmo, né? Caramba! Deixa de ser, né? Mas aí é uma outra discussão, né? E aí a gente tem um monte de mistura nesse meio, tem um bocado de outras espécies anteriores, né? E aí tem aqueles artigos que saem aí que teve mistura do Homo sapiens com os Neandertais, e que a gente ainda tem traço genético dos Neandertais e dos anteriores. E aí é um negócio que eu acho interessantíssimo,
chega até a falar, olha, a parte genética que a gente tem do Neandertal agora eu não vou lembrar de quem, mas é da parte da mãe, ou não, é da parte do pai. É um dos dois que contribuiu, justamente por essa questão do mitocôndria que você mencionou aí, só vem da parte da mãe. Então parece que o Homo sapiens era mulher, vamos colocar assim, e quem entrou na nossa linhagem era um Neandertal masculino. Né? É um negócio muito incrível. Isso é tipo formação de estrelas. Eu acho muito massa isso. É um negócio muito interessante. É muito interessante mesmo. É muito interessante. A do Neandertal eu tô um pouco afastado né? Eu tô desatualizado, né? Mas sim. Pois e é natural que mude a ciência, né? Assim, as evidências vão aparecendo, o DNA fica o sequenciamento cada vez mais sensível, né? Os modelos vão sendo alterados e vão encontrando outras evidências, né? É natural mesmo. Isso aí é o que a gente tá. Inclusive a gente viu na nossa mini conferência que a gente teve aí no final do mês passado, né, a questão de que a ciência ela é mutável, né, ela acaba se modificando, né, e aí foi até alguns assuntos que a gente conversou baseado nesse livro do McGrath, que a gente tem algum modelo hoje que daqui a pouco ele é alterado, porque a gente descobriu uma outra coisa, igual eu já mencionei a questão dos modelos na parte de física, a gente encontrou outras evidências e vamos embora. Não deu certo, vamos mudar, não tem nenhum problema com relação a essa questão da mudança. Constantemente a gente está mudando. E aí a gente está no meio, inclusive agora, no meio de uma mudança, não mudança, está mudando, inclusive está mudando a mudança, e a gente não sabe para onde é que está indo, tanta pesquisa que está rolando não vou nem dizer nos últimos anos, porque as coisas estão acontecendo nos últimos dias, né? Tanta mudança que está acontecendo no meio dessas pesquisas aí, um bocado de coisa que está sendo alterado, que a gente acha que não é desse jeito, volta, continua de novo, né? A ciência ela não é uma evolução linear, assim como a biologia também não teve a sua história linear, né? Ela teve toda esses rodeios todos aí. Bom, era isso então, Gilson, eu não vou tomar muito mais do seu tempo já. Então, a ideia era mais ou menos essa mesmo, a gente conversar um pouquinho aí sobre essa parte de teoria da evolução, a parte de genética. Na verdade, não foi nenhuma conversa, foi uma aula que você acabou passando aqui pra gente. Foi muito bom, foi excelente. Tá? Muito obrigado aí pela disposição que você teve aí uma terça-feira à noite com criança e tudo mais. Eu sei como é que é a dificuldade, que eu tenho meu moleque ali também, né? Então no meio tá tudo parado, as crianças dentro de casa, fica todo mundo doido. Conheço bem essa questão familiar, vamos dizer assim. Eu que agradeço aí, Alexandre. Vou fazer um jabazinho aqui, já convidar para claro. Sexta-feira, agora, 8 horas, é o núcleo da UERJ. Eu vou falar sobre o criacionismo da Terra Antiga. Tá? Eu tô me abstendo de fazer críticas, né, para cada modelo. Eu falei da última vez o criacionismo do Terra Jovem, né? Estou me segurando, controlando. E eu vou deixar para confrontar eles no final, falando do livro Origem, né? São 4 capítulos, 4 visões em relação às origens, né? A gente falou sobre aqui evolução, então obviamente dá para entender que eu acredito na evolução. E não vou dizer nem que eu acredito, eu aceito as evidências, né? Você trabalha com ela, né, na realidade. E nem questão de aceitar, né? Mas então eu vou falar do criacionismo Terra Antiga, então focando mais em entrando na cabeça deles, né, no Hugh Ross, né, que é o Reasons to Believe, daquele site, falando do site dele, da história dele, por que ele acredita no que ele acredita, né? Como cientista que ele é, acho que ele é da sua área, né, Alexandre? De astronomia, ele é formado em astronomia. E aí eu vou deixar depois para a última reunião para a gente confrontar, falar sobre, criticar umas em relação às outras, né? Mas agora eu vou só mostrar mesmo o que eles acreditam, tal, na sexta-feira, 8 horas. Beleza. Eu vou, inclusive, quando você mandar lá pra gente, lá no grupo de líderes, aí eu vou compartilhar aqui também, convidar o
o pessoal daqui de Brasília também para participar, que nas quintas-feiras a gente também está, temas livres, né, que a gente faz de quinta-feira também, a reunião aqui, e aí nessas últimas quintas-feiras, na quinta-feira passada eu falei justamente sobre o criacionismo da Terra Antiga, só que não foi vamos dizer assim, muito baseado na origem, né? Eu puxei ali, obviamente eu puxei para a área que eu sei, que eu puxei para o céu, né? Então eu puxei um pouquinho mais para a questão do céu e foi muito superficial. O Hugh Ross, na realidade, eu nem mencionei muitos detalhes sobre ele, mas aí o pessoal pode acompanhar lá na sexta-feira contigo e vai ter muito mais coisas para pegar lá contigo lá na sexta-feira, lá na reunião. Exatamente, eu puxo da minha área. Então tem... Cada um puxa da sua área, claro. Exato, então, inclusive levar as questões de biologia lá que alguns me perguntaram, e por isso que eu trouxe você hoje, que não foi das terças-feiras, né, foi mais por causa de algumas questões da criacionismo da Terra Antiga. Eu falei, não, deixa eu puxar alguém da biologia por causa disso. Então, quem tiver pergunta, leva lá na sexta-feira pro Gilson também. Mas leva sim, já pode mandar. Inclusive, a gente tem um canal no YouTube que é ABC2-UERJ, e a gente, o último ainda não subiu lá no YouTube, daqui a pouco o Thiago vai colocar no Terra Jovem, mas tem um interessante que é do livro do Francis Collins, que a gente fala muito do Projeto Genoma, fala a história do Projeto Genoma, a importância da genética na evolução, no estudo de evolução, que é onde o Francis Collins ele entra bem no livro dele, né? Naquele o teste da... o teste da fé, não. A linguagem de Deus. Linguagem de Deus, isso. Linguagem de Deus, linguagem de Deus, quase. É a linguagem de Deus. E aí a gente fala lá a Viviane, outra professora, né? Ela entrou bem na questão da genética, na evolução. Aí vocês acessarem lá, tem bastante material. Né? Tá no YouTube já. Não, beleza. Eu vou depois daqui eu vou fazer um post direitinho com os links lá do canal. Só te perguntar outra coisa, essas aulas que você estava mencionando aí que está no YouTube, sobre epigenética, que vai até regravar e tudo mais, né, tá no canal da desse ou tá em outro canal? Eu gravei um que eu até divulguei na BC2, que é epigenética, Lamarck, e falei também do Covid-19, tudo junto, né, a relação entre eles. Mas eu gravei, a gente subiu, só que estava travando algum problema lá no meio da aula. Eu vou regravar e vou botar de novo no canal, eu vou avisar para vocês. Aí eu aviso no canal esse da BC2 UERJ. Isso, no canal BC2 UERJ. Eu devo fazer um bate-papo, não sei, porque, sei lá, pelo Zoom ou coisa assim. E aí eu deixo gravado e depois eu jogo no YouTube. Mas eu divulgo para você. Eu divulgo lá no grupo, daí você fala pro pessoal. Tranquilo, pode, a hora que você mandar lá, eu jogo num post a mais aqui no Instagram. Bom, então é isso, então, Gilson, muito obrigado pela aula que você deu aqui pra gente aqui, pela disposição, pelo tempo que você teve aí com a gente aí, tá? E ao pessoal que também estava assistindo, tiveram algumas oscilações aí do pessoal assistindo, mas aí depois eu vou juntar esses dois vídeos, essas duas aulas aí numa só, e amanhã eu coloco claro, vou falar contigo depois se você autoriza ou não. E aí eu coloco lá no YouTube, lá também, depois lá no canal, para esse tipo de aula não pode ficar perdido por aí, tem que estar num lugar para o pessoal assistir depois. E sempre tem muita gente que acaba assistindo depois, né? Legal, isso, perfeito. Mas vai ficar gravado, né, no Instagram, essa live, né? Depois fica gravado. Por 24 horas fica gravado aqui. A primeira parte, inclusive, eu já mandei, já está lá. Essa segunda parte também vai acabar indo para lá também. Maravilha, perfeito. Tá bom, então. Tá certo, então, Gilson. Muito obrigado, viu? Até a próxima. Obrigado também, cara. Eu agradeço. Abraço. Beijo a todos. Falou. Tchau.